Então, por favor, não me fale em... Será que isso vai entrar pro programa, Remus? Meu vilão favorito é... Tesourinha. Enfeitou. Mas ela dá um bom... Ela dá um bom vilão, hein? Ela é um bom vilão. Isso aí, amigos. Bem-vindos a mais um episódio do Projeto Boladão. Aqui é o Juliano Neto e eu sempre achei os vilões a parte mais interessante das histórias. Aqui é o Rafa Remus e o maior vilão de todos os tempos é o Patolino. Aqui é o Santiago Castro, como dizia Harvey Dent, ou você morre herói ou vive o suficiente para se tornar um vilão. Aqui é o Rafael Cruz e é o seu fim, He-Man. KKKKKKKKK. Hoje nós estamos numa missão do projeto que é tentar entender o vilão que habita em nós e a quebra do status quo. A gente tem percebido ao longo das últimas décadas uma mudança grande nesse protagonismo dos vilões no cinema e nas histórias, do modo geral, que eles estão roubando o protagonismo mesmo, né? A gente percebe assim que alguns filmes, como Coringa, que veio, né, andou fazendo um grande rebuliço, assim, trazendo essa luz assim das pessoas se identificarem às vezes mais com o vilão do que propriamente com o herói da história, né? Vocês provavelmente devem ter também alguma afinidade com algum vilão, e isso não é à toa, né? Porque eles trazem uma parte humana, né, de nós mesmos, assim, né, questionamentos e conflitos que geralmente os super-heróis eles não passam muito essa carga. Eles quebram, né? Eles quebram aquilo que a gente tem como a linearidade da vida cotidiana, vamos colocar assim, né? De padrões que a gente precisa seguir, né? Parece que uma vez tendo um vilão, eles libertam um lado, digamos assim, na fantasia de coisas que muitas pessoas, a maioria absoluta das pessoas talvez gostaria de ser, mas obviamente nunca será e nunca terá coragem de ser, né? Em muitos casos, né? Então parece que eles libertam esse lado escondido de muitas pessoas, digamos assim, né? Então torna-se a identificar, porque depois a gente vai olhar na frente ali, né? Os grandes vilões, os maiores vilões, os melhores vilões, eles todos têm um background muito bem construído, né? Quase nenhum grande vilão é mal porque é mal, simplesmente, né? Todos têm um pano de fundo muito bem construído na história, né? E isso dá densidade para eles, né? Então, a partir do momento que se tem um background bem construído, a identificação passa a ser mais latente. O tempero fatal de um bom vilão é ele ser carismático. E verdade. Justamente por conta desse pequeno recurso, eu concordo com o Julian. Tem sido cada vez mais frequente nas grandes obras. Tu percebe que deixou de ser uma grata surpresa a presença de um vilão que é aclamado pelo público para ser quase que um protocolo, um recurso obrigatório para uma história de sucesso. E aí vira tempero, né? Hoje nós temos um especialista o nosso nerd de carteirinha, que é o Santiago, e a gente vai esperar que ele brilhe hoje, né, com esse fundo aí, background cheio de quadrinhos e cultura geek. Cheio de vilões. Hoje tu vai brilhar. Não, é bom que a primeira coisa que eu lembro é que o Super-Homem, que é o primeiro super-herói, a primeira história que eles escreveram, na verdade, era muito diferente, né? O personagem principal era um vilão, era um cara muito mais parecido com o Lex Luthor do que o Super-Homem propriamente, né? Uma história chamada The Reign of Superman, que era um fanzine. Depois eles modificaram na hora de vender para DC, lá eles modificaram para virar o Super-Homem. Mas quer ver, o próprio primeiro super-herói, na verdade, começa como um super-vilão, um vilão. E tem casos dos vilões que acabam, como falou, roubando a cena, né? O caso mais clássico, eu acho que é o Coringa do Heath Ledger, né? Why so serious?
ninguém considera, ou menos a maioria das pessoas não considera o Dark Knight o segundo filme da trilogia do Nolan do Batman. É o filme do Coringa, né? Não, mas eu acho que no primeiro, o do Tim Burton já era assim. Aquele primeiro Batman do Tim Burton era o Coringa do Jack Nicholson que importava. Tudo bem, é bom pra caralho, mas eu acho que não se compara. Não, comparação sim, mas eu digo na questão do Coringa ser mais importante que o Batman no filme. Aham, Já começou ali, né? Mas, Santiago, no universo do Batman, me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas eu acho que o Coringa sempre teve ali o seu altar de vilão mais querido, mais aclamado, assim, na história toda do Batman, né? Não, com certeza. Inclusive, cara, o Coringa já matou sei lá quantas matou milhares de pessoas. E tu vê, é um personagem que não é punido, ele é preso, jogado no Arkham, até ele sair de novo, matar um monte de gente, ele é preso, jogado no Arkham, e fica nesse sentido, né? Os X-Men tem uma história famosa com a Fênix Negra, que é uma personagem, ela virou muito poderosa, ela consumia planetas, né? E quando eles foram fazer o desfecho da saga, os criadores, né, tinham uma ideia de fazer com que ela tivesse uma espécie de aprisionamento mental e que ela ficasse presa pelos crimes que ela cometeu, né? E o editor da Marvel disse assim, não, essa mulher matou milhares de pessoas, ela é uma genocida, ela tem que morrer. E aí os autores, né, engoliram em seco e mataram ela, depois concordaram que realmente a melhor coisa era ter morrido. Isso não acontece com o Coringa. O Coringa, ele tá preso até ele sair de novo e matar mais gente, né? Pra tu ver a importância. Por quê? Porque ninguém quer que ele morra. No fundo, o Coringa é o caos, né? Ele é a personificação do caos, simplesmente, né? Exato. Ele é o caos. Parece assim, pegando o filme do Nolan que tu falou, parece aquela hora que o Coringa ali, né, meio que entrega os pontos e é preso, assim, parece que a história meio que dá uma degringolada, assim, ela esfria, né? Digamos que é o primeiro filme, né, do Coringa, né, porque depois veio o Joaquim Fênix e ganhou, né... Também incrível também, né? Monstro, né? E aí com uma abordagem completamente diferente, mas, nossa, é impressionante, assim. É uma briga feia, né, qual é o maior Coringa, né? Eu ainda fico com o Heath Ledger, mas eu já vi muita gente falando que o Fênix ganhou. Eu preciso fazer quase que em tom de confissão aqui, eu me posiciono a favor do Coringa do Ledger, mas eu preciso admitir também que eu tenho uma certa implicância com o Coringa do Joaquim Fênix, porque ele já nasceu muito hypado. É uma história que tem tudo para ser mais, até por ser a história do Coringa, né, e não do universo do Batman, tem tudo para ser um personagem muito bem construído, muito denso, muito profundo e tudo, mas ele já nasceu tão aclamado, assim, uma febre tão grande que me incomodou demais aquilo. Cara, vocês estão ovacionando, ele ainda é um marginal, sabe? Então isso aí me incomoda muito, assim, então de repente eu preciso conseguir aprender a desapegar essas coisas, assim, para curtir esse personagem novo do Fênix. Mas essa é uma parada legal. Ele é um marginal? Total? Eu não sei se ele é um marginal. É que se a gente for maniqueísta, ele é um vilão, né? Ele é o marginal, mas a gente vai ver que não é tão preto no branco. Isso. Eu acho que o Coringa do Fênix, ele traz mais essa luz para a condição psíquica, né, do personagem. Né? Então ele traz aí como o Coringa chega, porque a gente tem na história do Coringa é tudo muito nebuloso, assim, tu não entende muito bem como é que ele ficou louco daquele jeito e tal, né, nos filmes, né, e pelo menos nesse, assim, a gente acompanha o processo de enlouquecimento do personagem, mas sim, ele comete crimes, né, ele mata pessoas, ele faz coisas absurdas, né, naquele filme, só que esse é o ponto que eu acho interessante desse programa, assim, que a gente se identifica com o personagem. Eu, pelo menos, me coloquei no lugar dele, precisando, assim, de um personagem que ele precisa, né, de um suporte de algum psicólogo, de um terapeuta, ele até faz terapia, né, mas ele precisa, assim, de medicação, ele precisa ser tratado, e ele é meio marginalizado, e a gente consegue entender muito do personagem através da história que é contada, mas eu acho assim, ele acaba cometendo crimes, né, de vilão ele é com certeza, né.
Não, claro, mas é que ele traz essa condição primeiro que nitidamente ele é uma pessoa com problema mental, né? Nitidamente ele tem uma doença psíquica muito, muito latente ali, naquele ali, né? E que isso não aparece nos outros Coringas, né? Como, assim, ó, se tu fosse vítima do Coringa, tu ia ter certeza de que ele é o marginal, o vilão. Quando a gente Se eu tá de apanhasse fora dele no olhando, a trem. gente consegue fazer essa análise mais psíquica, né? Lembrando que o Coringa, ele é inspirado naquele filme clássico, O Homem que Ri, The Man Who Laughs, né? Aquele que os dentes, lembra que tá sempre sorrindo, assim, que ele não sei se vocês assistiram esse filme, né? Acho que é um filme mudo. E aí, quando foi criado o personagem, o design dele foi inspirado ali. Mas eu queria trazer uma questão, assim, para isso do vilão, sobre cometer crimes, assim. Existe um livro daquela pensadora filósofa Hannah Arendt, que se chama Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro, que é um livro muito interessante que ela fez em cima do relato de um nazista, que ele foi capturado em Buenos Aires e ele foi levado para preso, né, para responder pelos crimes do nazismo, e a Hannah Arendt fez uma matéria, 5 matérias, se não me engano, para o jornal The New Yorker, e sobre esse julgamento. Então, assim, no julgamento, ele se mostrou, ao contrário do que as pessoas fossem achar, que ele ia ser um monstro, um carrasco nazista, e ele se mostrou um simples burocrata. Ele se sentiu um funcionário, na verdade, do nazismo. E ele não carregava nenhum tipo de ressentimento, ele só simplesmente achou que ele estava cumprindo o papel dele, né? Então, acho que isso é uma questão importante, assim, para a gente te trazer, né? Porque será que esses vilões que a gente está trazendo hoje, eles têm consciência do mal que eles fazem? Porque o Coringa, por exemplo, desse mais novo, assim, eu acho que ele não tem muita noção, ele entra num looping de loucura e ele acaba cometendo crimes, e ele também não tem esse senso moral do que é certo, o que é errado. Muitos colocam isso acima de ser certo ou errado, colocam esse exemplo que tu deu aí. A gente tem alguns exemplos clássicos. O Vader é um deles, o Thanos é um deles. O Thanos quer fazer uma limpeza étnica na galáxia, matar metade da galáxia porque tem muita gente, entendeu? E a gente gosta do Thanos, cara. Eu acho do caralho o Thanos, é um personagem muito foda, sabe? Dificilmente alguém não tem uma identificação com ele, sabe? E o cara quer fazer ele quer fazer um absurdo, sabe? Um vilão que eu achei uma baita de uma surpresa, vamos remontar lá pro primeiro filme do Pantera Negra. Aquele Killmonger, eu achei muito bem montado, cara. Que o cara simplesmente chega lá, vai roubar ou quebrar a obra de arte lá no Museu de Londres, lá, e quando vão falar com ele, investigar ele, sei lá, não, só um pouquinho. Quem foi? Quem é o ladrão aqui? Não sou eu. Eu não tô roubando nada, eu vim buscar o que levaram do meu país. Porra, né, cara? Aquilo ali, tu não tá esperando por aquilo ali, né, cara? Eu vim ver um filme de super-herói e tomei uma aula de história, né, cara? Mas é importante a gente estabelecer algumas questões, né? A gente vai estar falando de vilões e de anti-heróis, que parece que é a mesma coisa, mas não é. Por exemplo, um dos primeiros personagens quando eu gostava de quadrinhos, quando comecei a gostar de quadrinhos, e eu não tinha nem idade para ler aquilo, mas que eu gostava muito era do Conan, do meu personagem favorito. Pra mim ele era um herói, só que ele é um anti-herói, ele, na própria apresentação do personagem, né, vilão, assassino, não sei o quê. Então, tipo, ele é um anti-herói. Ele é um cara que não chega a ser um vilão, porque ele não faz apenas o mal, mas ele faz o mal quando beneficia ele, quando precisa fazer. Mas tu acha que existe essa confusão assim, entre o herói, entre o anti-herói e o vilão? A menos na minha cabeça é claro assim que o anti-herói e o vilão. Tá? O Batman é um anti-herói. Não, tudo bem, mas é que quando tu falou do Thanos, assim, tá, tu admira o Thanos como um vilão, porque ele vai ser o antagonista dos Vingadores, mas não é que tu gosta do Thanos. Né? Não, claro, a gente admira o personagem, né? A construção do personagem, óbvio, né? Não que eu admiro o anti-herói não. O anti-herói não que eu concordo que ele vai fazer, que a gente vai ser cancelado aqui, né? É que olha só, é interessante o que o Santiago falou, que é também a gente ter clareza dos conceitos. Particularmente, eu tenho dúvida se eu tenho essa clareza, tá? Eu acredito que para as pessoas leigas também, que não consomem tanto quadrinho, cultura pop, enfim, mais a fundo, talvez possa acontecer com mais frequência
frequência. Tipo, vou trazer um exemplo aqui de uma obra que eu não consumi, tá? O Invincible, o cidadão lá de cabelo grisalho lá do bigodão lá, ele é vilão? É anti-herói? Ou é o mocinho da história? É uma obra do cara do Walking Dead, do Robert Kirkman. Isso, é uma série animada tá na Amazon, Santiago? Tá na Amazon, no Prime. Isso aí. É sanguinolento que, nossa senhora, eu só vi uns pedaços no YouTube. Mas, pra mim, claramente, ele é um vilão. Eu vou meter um pouco o pé pelas mãos aqui. Vou dar de cara já, queimar um cartucho aqui. O Heisenberg, ou Walter White. That's right. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Ele não é um anti-herói, ele é um vilão. Tu pode concordar ou não discordar que tu deve ou não vender drogas, mas tu pode vender drogas. Ele é um... E para mim fica muito claro que ele é o vilão quando lá num episódio X lá, ele manda matar não sei quantas pessoas na cadeia, né? Não, ele claro. manda matar os caras. Quem é que sabe alguma coisa? Paga. Ele se torna um monstro, né? Exato, então ele é um vilão, ele não é um anti-herói. Mas é que o Breaking Bad que talvez seja dos vilões mais complexos já feitos, né? Porque o Walter White, ele é um cara... Depois já que ele já se tornou um criminoso, sim, o cara faz coisas absurdas e tu te pega em vários momentos torcendo pelo cara. Claro, sabe? Tu fica pensando, mas será que ele deveria fazer, sabe? Quem sabe? Pra preservar a família dele, que não sei que tu. E o cara é um psicopata, basicamente. É que no caso do Walter White também acontece isso, porque além da história se tratar sobre ele e o que acontece ao seu redor, a maneira que as ações e motivações dele afetam o universo ao redor dele, a história toda são 5 temporadas muito bem escritas, muito bem dirigidas e com inúmeras camadas, né? Quando tu acha que tu chegou assim no núcleo duro do personagem, ele te deixa despirocado no final do episódio. Eu acho que o Breaking Bad, ele tem uma coisa muito interessante a respeito dos vilões, porque tu começa assistindo a série e tu encontra o Walter White, que é um professor pacato, uma pessoa bem pacata, né? Um cara que vive dando aula, né? Um americano médio. O americano é médio, e aí ele encontra o Pinkman, que seria o vilão da história, né? O cara que é o traficante, é o cara que quer se dar bem na vida, acima de qualquer custo, né? E ao longo da série, eles vão trazendo essa outra camada que o Ghost estava falando, de tu começa a perceber que os papéis começam a se inverter ali, né? E na última temporada a coisa já tá muito absurda, assim, né? Mas isso é uma coisa muito curiosa dessa série, assim, essa construção dos personagens e até que ponto o personagem ele estava fazendo aquilo por um prazer dele ou se ele estava realmente precisando, né, fazer aquilo. Né? Isso aí é foda, isso aí é isso que essa série é tão incrível, né? A transformação, né? Que sempre desde o começo, né? Era pela família, era pelo que ele vai morrer, que não sei o quê, e vai escalando, e vai escalando, e vai escalando. E eu acho que é na última temporada que chega aquele momento lá, quando tudo já foi pro caralho, que ele tá com a Skyler lá, que ele começa a falar pra ela, que ela interrompe ele. Se tu me falar mais uma vez que é pela família, que não sei o que, eu vou te mandar embora daqui, eu vou não sei o que, ele interrompe. Não, eu fiz por mim. Foi por mim que eu fiz. Tá louco, cara. E ali ele mostra tudo que ele já tava tudo dentro dele, só tinha que sair. Eu já tava ali. Um pouco antes tem uma parte que ele tá lá surtadão e ela chega, tá, mas me diz uma coisa, o quanto é suficiente? Eu quero deixar vocês bem, não, mas quanto é suficiente? Vem comigo. Que ele não tá nem sabendo quanto ele tem de dinheiro, ela leva ele para um depósito. Sim. Cara, tem uma cama box de dinheiro. Box de dinheiro ali, ele nem se ligou, ele olha aquilo assim, ele... então tá, então eu vou parar, então. E aí tá tudo indo bem, ele tá conseguindo se escapar, te lembra? Uhum. E aí o ego pega ele. Sempre, quando o Hank, porque eles não tem mais pista dele, e aí ele tá numa janta com o Hank a gente perdeu esse cara, desistimos, não tem como. E aí ele pega e cutuca, não, mas você deviam fazer isso. Sim. Ele não queria ser esquecido. E aí combina com essa fala. Cara, realmente o Breaking Bad é um primor, né? Pra mim é o ápice daqueles grandes momentos que a televisão teve, quando ela
com certeza. Passou o cinema, né? Teve um momento especialmente as séries americanas, a gente tem que falar, passou em qualidade os filmes do cinema. E ele Tony Soprano, Santiago? Exatamente, começa com o Sopranos, tu tem que ter mostrar que isso é possível fazer, né? Eu já falei para vocês assistirem o Sopranos, que é incrível, são 6 temporadas, e ela teve um sofrimento por causa a greve dos roteiristas, e aí ela tem uma temporada que ela é meio curta, assim, mas é uma série sensacional. Eu admito essa falha que eu não vi Sopranos ainda. Ela é violenta ao extremo, Sim. e de novo, o Tony Soprano é o mafioso que tu torce por ele. Ele é o grande personagem. Não tem como tu imaginar uma série não tem como tu não imaginar ele na série. Chegou o momento do Breaking Bad, assim, não sei se vocês lembram, que o Walter White quase se tornou desnecessário ali. Tem um episódio muito chato da mosca, lembra? Uhum. Ali tu vê que ele tá sobrando na série, né? Depois, claro que ele retoma e volta a ser, mas... Sem aquele núcleo dele fica meio chato. Todo mundo cresceu, cara. Eu sou muito fã do Hank, o próprio Mike ali tá muito grandão, o Jesse, o Walter White tá sobrando ali, assim, se ele morresse, vida que segue, talvez. Tu falou do Mike agora, eu nem lembrei do Mike, porque o Breaking Bad tem outros, ele sobrepuja, tem alguns vilões que tem o Gus, é um vilão incrível, é um vilão, tá louco, muito foda. O background quando tu vai ver o background dele, o que ele sofreu pra chegar ali, ele é um chileno, lembra que ele nasceu no Chile, né? Mas o Todd Mike, também, pra mim, psicopata, cara... E o próprio Mike. O Mike é um vilão, vamos combinar. O Mike é um vilão. Mas eu sou muito fã do Mike. Mas o meu personagem favorito do Breaking Bad, não quero ser o balaqueiro aqui, o meu personagem favorito é o Hank. Ah, tá louco, é repleto de personagem foda. Olha, essa série, eu tenho até relutado de rever ela, porque sabe... Aquela coisa que tu gostou muito, assim, que tu fica... Eu revi recentemente, inteira, assim, de cabo a rabo, faz um mês. Cara, é perfeita, assim, E curioso é que quando eu gosto de uma série, eu costumo rever várias vezes. Eu já revi Seinfeld umas 3 vezes cada episódio. O House eu já vi umas 3 vezes cada episódio. Mas o Breaking Bad parece que eu tenho guardado pra... Não, mas veja que tu não vai depender. É perfeita, cara, é perfeita. Da primeira à última. Não, eu tenho certeza, é que pra mim parece como aquela garrafa de vinho que tu tá guardando pra um momento muito especial, sabe? Tem uma outra série que é repleta de personagens, de vilões muito complexos, mas que eu não teria vontade de assistir de novo, que é The Walking Dead. Ele traz muitos... isso eu acho interessante, assim, dos filmes de zumbi dos últimos tempos, assim, que começa assistindo, o problema maior é a sobrevivência, né? E aí tu acha que o zumbi vai ser o vilão da história, tu percebe que são os humanos que estão, né, tentando sobreviver acima de qualquer custo, né? E não sei qual é o que vocês mais gostam ali, mais acham interessante no Walking Dead. É que o Walking Dead tem um ponto assim, né? Como tu falou, ela é uma série sobre relações humanas em um mundo que foi pro caralho, né? Os zumbis ali não é só um pano de fundo, realmente. É um acessório. Como seria se as leis não deixassem de existir? Então assim, eu não consigo ver nenhum mocinho em Walking Dead, tá? Primeiro ponto. Walking Dead é uma série... terminou mal, eu sei, aconteceu, enfim, mas pra mim ainda teve muito valor, tá? Porque é uma série que não tem mocinho, cara, não tem mocinho, sabe? É cada um defendendo o seu, uns de maneira mais brutal do que outras, e aí o símbolo máximo disso é o Negan, né? Que é um personagem fantástico, ele assim, até o momento que ele aparece You are so gonna regret crossing me in a few minutes. Yes, you are. Daquela cena absurda da morte do Glenn, que é o negócio mais trash que eu já vi na televisão. Eu acho aquela cena um negócio pavoroso. Aquela cena, ele era um desgraçado, assim. Todo mundo queria ver ele incendiado, né? Só que ele começa a crescer na série, aí foi um ponto que a série se perdeu. Ele começa a crescer na série, começa a ganhar relevância, a série começa a se perder algumas coisas, começa a ganhar um status de novela e chega no ponto que as pessoas gostam tanto do Negan que eles tomam uma decisão de não matar o Negan, uma decisão assim absurda de não terem matado ele naquele momento que o Rick pega ele lá e que diz, eu não vou fazer isso porque se eu matar ele eu vou continuar com tudo que tá acontecendo, e ele decide não matar o Negan, que na verdade a gente sabe que foi só uma decisão de roteiro de cima para baixo, né?
mantém ele vivo que o Negan não pode morrer, né? A partir dali a gente sabe, o Negan, a Carol e o Daryl não podem morrer. Não vou morrer. Fica tranquilo que eu não vou morrer. Então, o Negan é um vilão que ficou quase maior, não vou dizer que ficou maior que a série, mas ele saiu da série, assim, de uma maneira, tanto é que ele ganhou um spin-off agora, vai pra segunda temporada com a Maggie. Ele é parceiro da Maggie. Então tá. Deixa ele ser amigo da Maggie. Eu voltaria um pouquinho antes do Negan, a respeito do Walking Dead. Sim, é incrível essa série. Primeiro porque me pegou demais, porque eu fui uma criança meio curiosa, assim, com umas coisas meio besta, e eu sempre me perguntava como seria, assim, se o mundo acabasse, se despirocasse geral, assim. E o Walking Dead veio me dar umas respostas, assim, umas hipóteses muito bacanas. Vai ser difícil se acabar. Pois é. Não, mas assim, o cerne da série realmente, tanto nos quadrinhos quanto na série televisiva, sobrevivência é a justificativa para muitas coisas. E sim, cara, e aí o que separa o mocinho do vilão realmente é só uma questão de ótica e de circunstância. Porque o Rick, que abre a série, começou tomando aquela posição, aquela pecha de mocinho, que ele vai liderar o bando e tudo mais, e vai seguir. E aí tu já começa a te perguntar, pera aí um pouquinho, qual é a diferença do mocinho pro bandido? Quando ele... Tudo bem, ele chegou lá na cadeia, a cadeia tava despirocada, tava geral, não tinha dono aquilo lá. Era questão de botar ordem mesmo, e o cara para botar ordem era ele. Mas quando aparece o advento governador, eis aí um personagem que eu degustei por muito tempo e acho muito bacana, ainda hoje eu acho muito interessante. O governador começa a trazer esses questionamentos. Afinal, quem é o mocinho nessa porra? Quem é o vilão? Porque um é o antagonista, o vilão do outro. Cada um é o mocinho para o seu grupo. E agora? Como é que a gente arruma essa porra, sabe? E verdade. Aí, né, o governador aparece, teoricamente, como o primeiro vilão da série, né? E aí tu vai vendo o background dele, depois tu começa a ver, ele é vilão, mas ele tem uma história parecida com a do Rick também, a família se fudeu, os filhos não sei o que, sabe? É tudo muito parecido, sabe? E no hype alto da série, lançaram 3 livros spin-off ali, assim, no entorno ali de Woodbury, falando sobre o governador, as coisas que... A estrada para Woodbury e a ascensão do governador. Isso aí, eu acho que eu tenho a ascensão do governador. E daí também tu degusta cada vez mais, que nem eu falei, né, esse universo todo, pelo lado de Woodbury. E, de repente, tu começa a ficar na dúvida se a turma do Rick... realmente eles são os mocinhos. E para mim fica muito claro que eles deixaram de ser os mocinhos, e eles não são legais, não, quando chegam nos portões de Alexandria. A gente se estabeleceu, se restabeleceu aqui, agora a gente não vai embora. A gente vai ficar aqui. Não tem. É cada um por si, cara. É isso que torna a série tão brilhante. E é uma pena que ela tenha terminado tão mal, que ela tenha tido tantos problemas e foi arrastada de maneira, né, desnecessária, né? Porque é uma série brilhante, assim, no contexto, na abordagem do que ela traz. Eu queria trazer uma questão, assim, a gente está falando de background dos personagens, e, por exemplo, vamos trazer o caso um dos vilões mais incríveis, que eu acho que é o Darth Vader, né, do Star Wars. Eu lembro que quando eu assisti, eu era criança, e eu lembro que é um personagem que todo mundo queria ter aquela máscara do Darth Vader, todo mundo queria imitar a voz robotizada que ele tinha. No, I am your father. Luke, you can destroy the Emperor. He has foreseen this. It is your destiny. E naquela época, a gente não tinha o background do personagem. A gente foi ter o background do personagem depois quando veio o 1, 2 e o 3 do Star Wars, que aí a gente descobriu o Anakin Skywalker, como ele chegou a virar o Darth Vader. Então, assim, eu acho que essa primeira trilogia, né, que seria a segunda, né, que foi gravada pelo George Lucas, ela é interessante nesse ponto, assim, porque... Antes disso, o personagem do Darth Vader ele já era cativante. Ele já tinha uma força que ele era praticamente quase o personagem principal, e acabou sendo o personagem principal, né? Porque tu acha que o personagem principal é o Luke,
Só que aí tu entende depois que o Darth Vader é o personagem principal. Então, o que vocês percebem disso? Vocês têm essa percepção também, assim, que nós estamos vivendo uma nova fase dos vilões, ou suficientemente tu não precisa ter o background para tu gostar dos vilões? Eu acho que hoje precisa. Eu entendo que o Vader, quando ele surgiu, não... Realmente, ele surgiu sem background. Não sei se tinha alguma coisa de universo expandido na época já, Santi, não sei. Que explicava Não, alguma coisa. teve quadrinhos que saíram pela Marvel. Mas mesmo assim, Durante pouca gente toda a sabia, década de né? 80 ali saiu quadrinhos pela Marvel. Mas realmente, hoje eu acho que um vilão mal por ser mal, eu não sei se ele é aceito, assim, simplesmente, sabe? Eu tenho um pouco de dúvida. Até um que nós vamos falar depois ali, que e no primeiro momento, por exemplo, o Sauron, né? Sauron, se tu vê só o Senhor dos Anéis ali, tu entende que ele é o mal, né? Ele é simplesmente a personificação do mal. Mas tu entra na obra do Tolkien, principalmente no Silmarillion, tu vai ver agora nessa série dos Anéis de Poder tá mostrando isso, que ele tem um background foda, entendeu? Que ele se tornou mal, ele era um rebelde, mas ele não era mal, ele se tornou mal, ele foi, entendeu? Ele foi tentado também, de onde ele veio, sabe? De onde ele foi criado como ele era bom quando ele foi criado. E ele desvirtuou completamente de onde ele veio. Mas Então, seria o caso, então, como é que se diz? Um background ideológico, assim, nada a ver com política, total, assim, nem torcida nem nada, mas, assim, realmente da mentalidade do personagem se transformar ao longo da sua biografia, para a gente, eis que se deparar, então, com aquilo já estruturado daquela maneira, sem ter conhecido ainda a sua transformação. Por exemplo, conversamos recentemente em off sobre um personagem que tu assistiu recentemente e tu te deu conta que ele nasceu bom, mas o homem corrompeu. Tá te lembrando de quem eu tô falando? não. Do Alien, cara. Ah, sim, né? O Alien é um coitado, explorado. O Alien não é vilão. O Alien é uma criatura vítima das grandes corporações. Coitado do Alien. E o esqueleto do He-Man? O esqueleto, eu não sei qual é o background dele, não sei. Pois é o caso clássico que vocês falavam agora, de já surgir mal porque sempre foi mal e é mal. Fim de papo. Sim, o esqueleto sempre foi mal. Não sei se tem background do He-Man, não sei mesmo. Mas no caso do Alien, o vilão é a Weyland, né? Mas só voltando ali no Darth Vader. Darth Vader, eu vou fazer um paralelo muito absurdo agora, tá? Vocês me perdoem se eu estiver viajando muito. Lá vem. Pensei no Homem de Ferro da Marvel, no cinema, certo? Nos quadrinhos era um personagem, sei lá, whatever, tá? Personagem Secundário. terceira divisão. Mas no cinema é o personagem principal. Por que é o personagem principal? Não pela aquela armadura tecnológica maravilhosa. Aquilo tu faz com computação gráfica e tu pode fazer um monte de outras coisas. O grande segredo era o Robert Downey Jr. como sendo o Tony Stark. Que também, de uma certa forma, é muito parecido com o Batman, né? Qualquer um cara pode ser o Batman. Mas quem é que vai ser o Bruce Wayne? Então, no caso lá do Darth Vader, lá atrás, primeiro, claro que o design do personagem era muito bonito, mas qualquer um podia estar lá dentro, né? Qualquer um podia empunhar aquilo ali. Qual que é o grande segredo do Darth Vader? A voz do James Earl Jones. Uhum. Aquela voz incrível, aquilo, sabe? Aí tu pensa assim, tu contrata um ator, sei lá qual é o salário que ele teve, apenas para colocar a voz. Ele não era o cara por trás da armadura, né? Até porque ele já era, não sei qual é a idade que ele tinha na época, enfim, mas a questão é, aquela voz era que tornava esse personagem tão incrível, além do design, né? Não era só, era uma combinação perfeita. E aquela voz é que dá isso que vocês estavam falando. Isso. O background que eu preciso naquilo ali é aquela voz. E dentro da própria trilogia ali, a gente começa a ter uma espécie de background, quando, por exemplo, ele é o pai do vamos dizer, mocinho, né? E o Vader é uma coisa assim, realmente muito. Dá pra falar muito, porque, cara, ele mata um monte de criança. A gente tem que pensar duas coisas diferentes, tá? Porque é muito curioso isso. Lá nos primeiros 3 filmes não era tão assim, tanto que, olha, eu tenho que tomar muito cuidado de falar mal de Star Wars, né? Mas assim, no último filme, lembra que ele volta e o espírito dele, não sei se vocês lembram disso lá. No qual filme tu tá falando? No sexto, que foi o terceiro que a gente viu na sequência lá. Império Contra-Ataca. Não. Não, o terceiro é o Retorno de Jedi. Retorno de Jedi, Império Contra-Ataca é o segundo. Aí ele volta e tal, mas a questão é que aí sim, na segunda trilogia que tem aquela coisa que ele vai lá e chacina as crianças, né? Uhum. E um tempo depois, quando a Disney absorve,
Star Wars, tem aquela cena famosa né, atirando primeiro lá, o Han Solo, e aí os caras, não, mas veja bem, ele jamais faria isso, atirar num cara desarmado sim, sim. primeiro. E aí, não, né? Claro que ele atirou primeiro, né? Sim, Então, eu não lembrava que a chacina das crianças não é na trilogia clássica, é na trilogia já dos anos de 90, né? Anakin que matou, né? É o Anakin. É o Ele Anakin. vai Isso aí. lá e termina com todos Não é o eles, né? Vader, é o Anakin. Tanto que eles chamam Mestre Anakin, não sei o que, e a gente só vê que ele, né? Sim. Mas é curioso isso que o Ghost falou agora, falando sobre, né, o pai de todas as histórias, a mitologia grega. A gente tem essa linha também muito tênue, né? Do que é ser o vilão, do que é ser o herói. Sim. O próprio Aquiles, o grande herói grego. Aliás, minto, vou no grande herói grego mesmo, que é o Hércules, tá? O Heracles. O Hércules é um coitado, na verdade, muitas vezes ele foi enfeitiçado, mas, por exemplo, ele matou a família inteira, porque a Hera, né, a esposa de Júpiter, ela faz ele imaginar que ele tá lutando contra centauros e tal, ele mata a mulher, os filhos. Tem um filme muito interessante que eu gosto, que é baseado no livro do Stephen King, que se chama Iluminado, né? E esse filme, ele tem um protagonista que é muito... É bizarro, né? Porque ele vai enlouquecendo ao longo do filme e tu não entende muito bem se o background que ele tá enlouquecendo é por questões sobrenaturais ou porque ele começa a entrar numa loucura, né? E acho que às vezes os vilões eles vão por esse caminho, assim, tu não entende muito bem porque se é uma coisa sobrenatural ou se é da natureza, né, do personagem. Here's Johnny! O Stephen King, aliás, ele é o mestre, né, em fazer vilões assim, né? Aquele Louca Obsessão também tem a Misery, né? A Misery. É. Kate Bates, né? Filmaço. Filmaço. O único problema do Stephen King não é o final, né? Ele podia dar o final das histórias dele pra outra pessoa fazer, né? Tá, não, mas de qual que nós estamos falando? Final no cinema ou final nos livros? Olha, dos livros também ao menos... Não, tem que fazer separação, porque se a gente tá falando do Louco Obsessão, a história do cinema não foi ele que escreveu, né? Não, mas no cinema o final é bom. Aliás, ele odeia o Iluminado com todas as forças dele, né? Ele detestou o que o Stanley Kubrick fez, tanto que depois ele faz uma versão, não sei se vocês se recordam, ali nos anos 90. Kubrick é bem melhor. Muito... eu não quero usar a palavra ruim, mas é ruim. É ruim? Ela era uma espécie de uma minissérie até, tanto que quando tu locava na locadora, haviam 2 VHS. Exatamente. Mas é minha boca, Agora o Remos falou das histórias do Stephen King, eu me lembrei agora, não tinha passado completamente por fora do meu radar. Christine, o Remos. Carro Assassino. Um vilão inanimado. Verdade. Tu nunca espera. E porra, né, cara? A Christine é a Yoko Ono do Arnold Cunningham. Muito bom, eu preciso reler essa história. Outra história na literatura que também é interessante dessa alteração, né, dos personagens é o próprio Drácula do Bram Stoker, porque o filme de 92 tem muitas coisas ali no início do filme que não são no livro. Não sei se vocês já leram o filme. Aliás, o livro é bem interessante, cara, porque ele é todo em formato de diários, né? E ele já começa... De cartas, na verdade. Cartas. É um romance epistolar. E muito interessante isso, assim, porque o filme traz uma outra abordagem do personagem que a gente não tem, ele é um guerreiro, que ele é... E aí, quando ele se torna o Drácula, tem essa coisa cativante do personagem, que ele é meio galanteador, ele é meio... muito polido, né? Ele é um cara que é muito rico, né? Então, ele tem, assim, uma educação e traz uma coisa diferente para os vilões, né? Do Drácula, geralmente a gente vê aquela coisa mais estranha, assim, né? É meio louco de falar isso, porque no livro, até essa edição aqui, ó, que é a réplica da primeira edição,
Isso aí que tu falou realmente não tem esse prólogo todo que tem no filme do Coppola, não tem, apesar de ser muito legal, o Coppola criou aquele prólogo ali, né? Não tem realmente. Mas o Drácula é até um personagem que no livro é até difícil tu caracterizar ele como um vilão, porque ele é simplesmente uma criatura que é citada, ele nem é ativo na história, ele é citado nas cartas de todos os personagens, né? E ele já é aquela criatura decrépita lá que tu vê no filme, ele nunca, no livro ele não é bonito, ele não é galanteador, ele é uma criatura, um bicho feio, sabe? Ele é um bicho esquisito lá, ele é uma criatura morto-vivo, ele é, né? Exatamente. E ele mal é, então é bem complexo o Drácula, assim, o original, né? Considerar ele exatamente um vilão também. Mas eu acho que é justamente por isso que ele dá pra dizer que ele é o vilão, Remus, que o próprio Bram Stoker não desenvolve ele, não faz aquilo que o Coppola faz, né? Faz sentido. Por exemplo, ele é pra ser o vilão. Tanto que ele tem uma coisa interessante ali, eu tenho uma versão também da Dark Side, só que não essa réplica, acho que a tua também deve ter, que são comentários feitos a partir das ideias. É tão incrível isso, que, por exemplo, pega o Van Helsing, tá? Que ele é cientista, metafísico, uma série de coisas. Uhum. Ele é holandês e não fala inglês. Começa por aí, Sim. né? Então, tipo assim, o inglês dele é escrito errado mesmo, e aí eles traduziram no português como alguém que não falaria em português correto. Mas o curioso é que ele é cristão, o Van Helsing. Ele é um cara com todo aquele background científico, mas ele é muito cristão, justamente para poder, né, ser o rival ali, o arqui-inimigo do Drácula. E claramente o Van Helsing é o bem e o Drácula é o mal. E embora ele não seja bonito, ele é descrito como uma criatura até meio feia, assustadora, né? Mas uma cena que tem no filme, quando a mina reencontra ele bem mais jovem, né? Desculpa, na mina não. O Jonathan Harker passa de carruagem e olha e diz, não, é ele. Ele, por alguma razão, está muito mais jovem, mas com certeza ele. Isso também tem no livro, né? Não me Eles lembro. reencontram, depois que ele bebe o sangue, ele consegue se rejuvenescer. No Drácula de Bram Stoker, não. Eles aí dão aquilo que a gente está falando, que depois foi feito com o Darth Vader. Tu dá um background triste pro personagem que, vamos dizer assim, justifica esse caminho que ele está trilhando agora. Uhum. Drácula ter lutado pela igreja, e quando a mulher dele morreu, ela ia ser enterrada, não ia ser enterrada no cemitério, porque ela tinha se suicidado, né? Você deve ter percebido aqui que eu passo pano pra vilão, né? Bem teu tipinho. Qual é o grande herói para vocês? Herói. Grande vilão. Grande herói. Só pra gente ter uma comparação Herói, para assim, ver. mas de que É nicho? tão mais interessante. Quadrinho, super-herói? Do que for. Do que for. Bah, pegou pesado. De cara, Então, assim, veja, meio... a gente tem que pensar. Quando a gente vai falar nos vilões, eles fluem mais naturalmente. É verdade. Eles estão mais perto dos seres humanos do que os heróis estão. Se tu pensar de cara, assim, primeiro, o super-herói que tu pensa maior é o Superman, né? Super-herói, sim. Verdade, tu trouxe um ponto muito interessante, né? A gente pensa no super-herói e os vilões vêm de cara, né? Assim, vem de imediato na cabeça, né? Exato, é muito Mas mais vem fácil. por uma razão, Remus, porque a gente foi criado nessa nossa, pelo menos da nossa geração aqui, que a gente foi criado na frente da TV, a gente já foi criado nessa coisa das obras que, para ter um herói, tem que ter um antagonista. Sim. A gente já tem esse preset, mesmo que a história não tenha, sabe? A gente já fica procurando quem é vai se ambientando com os personagens, quem é o mocinho, quem é o vilão, quem é quem é aquele. A gente já tem isso aí, é o natural. Mas é que isso até é um truque da própria... O Remus ali também escreve contos, né? Isso é uma das regras na própria na arte de escrever um conto. Tu precisa ter um antagonista, tu precisa ter algo acontecer, senão não é um conto, é uma crônica. O antagonista, sim, tudo bem, mas não precisa necessariamente ser um vilão. Saberia me dizer quem é o vilão nos contos do HP Lovecraft? O Cthulhu? O mal, aquele mal cósmico, depende, né? Depende da história. Ele é um deus, não é mal, né? Ele é um deus, mas ele não é só ele é um deus cósmico, ele não é apenas um deus mundano aqui, de alguma civilização, é uma coisa muito mais além, é uma coisa... Sim. Exatamente, foge da nossa compreensão. Então, tu vê, não é tão claro. A gente fica procurando aqui muitas vezes. Tipo, eu ia chutar aqui mais para o lado da galhofa, mas acho que vale também para provocação. Santiago, quem é o vilão nesse trio? Bentinho, Escobar ou a Capitu? Como um homem feminista, Ghost, como um homem feminista, é o Bentinho, é o Bento Santiago, meu xará. Tem que ser Santiago, né? Porque, olha só, eu acho que foi uma coisa que o Julian estava falando antes ali sobre o
o Iluminado. Por que o Iluminado a gente tem certeza de que ele é uma história sobrenatural? Porque se fosse só a narração é o Jack, né, o nome do... Jack Torrance. Se fosse só o Jack Torrance narrando aquilo, ou se a visão única fosse a dele, a gente poderia pensar que ele está enlouquecendo ou sendo assombrado. Vai depender do que tu acredita. Mas como a gente tem aquele terceiro personagem lá que trabalhava no hotel, que ele se comunica com o menino mentalmente, então a gente tem certeza de que há alguma coisa no hotel ali, né? E aconteceu alguma coisa ali, então a gente sabe que é sobrenatural. No caso do Dom Casmurro, a gente só tem a narração do Bento Santiago. É só ele que está falando. Então, tu pode acreditar nele que ele está sendo traído, ou tu pode acreditar que ele, que é um cara muito ciumento, e ele deixa claro isso na história, ele está enxergando coisa. Ele é o vilão. Traiu ou não traiu? Não, é legal isso que o Remus falou, que tem uma brincadeira de pessoal da literatura, né? A pergunta se tu gosta de literatura? Pô, gosto. Traiu ou não traiu? Quê? E depois diz que gosta de literatura. Sim. Tem um Novos filme Predadores. que eu amo muito, que traz uma provocação muito filosófica, e quem traz essas provocações filosóficas é um vilão, que é o primeiro Blade Runner. O Rutger Aquele Hauer. personagem é o personagem que traz o pano de fundo filosófico perfeito para o filme. Nossa, Né? aquilo é... O que seria do Blade Runner se não fosse, né, a coisa desse vilão, né? O final do filme, inclusive, acaba com a cena deles, né, na chuva ali, uma cena fortíssima. Time to Die. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Time to die. Time to Die. Tudo vai ser. Aquilo que ele fala, são palavras tão lindas que servem para qualquer coisa, né? Para qualquer encerramento de ciclo, de despedida. É sensacional. E legal ter falado isso, porque se tu fosse na iminência de dar um Oscar para alguém ali naquele filme, não seria pro Harrison Ford, né? Não seria. Seria Não, pro nada Rutger contra, Hauer. pelo contrário, personagem sensacional. Mas os dois, tem o vilão e tem aquele outro policial que não fala, sabe? Só pra comentar, o nome do personagem é o Roy Batty. Exatamente. E o segundo Blade Runner também, né, tem essa... O Blade Runner também é meio apático, né, que nem o primeiro, né? E os vilões do segundo até não parecem tanto assim, né? Não brilham tanto como o primeiro, né? Eu vou aproveitar o teu saque aí para eu poder cortar, cara, para poder pagar pau mais um pouquinho aqui pro Ryan Gosling, que ele é o melhor ator com cara de androide que eu tenho na mente agora, cara. Assim, ó, parece que fizeram assim, a gente precisa fazer um filme pro Gosling pagar de androide. Tá me faltando qualquer coisa aqui. Vamos fazer um Blade Runner, então. Tu tá maluco? Não, Blade Runner deu, acabou. É isso. Ryan, corre aqui. E aí Tem ele um tem, filme ele tem a do- mesma cara em todos os filmes e dá certo, né? Todos? Pois é. Até como Ken deu certo. Sabe que o Blade Runner, a primeira vez que eu vi, eu gostei, mas acho que eu era muito criança quando eu vi, sei lá, devia ter meus 12, 13 anos ali. Tu não consegue entender tudo que está sendo dito ali, né? Que, por exemplo, tem 3 versões do Blade Runner, né? E eu me lembro que a primeira versão, os produtores, né, obrigaram ele a colocar aquelas explicações em off, aquela narração em off, porque o que eu me lembro era isso, né? Aquele policial que acompanha ele fica dando pista dizendo, não, mas tu é um replicante. Por isso que tu é o único cara que consegue, né, pegar esses caras e tá vivo para contar a história, né? Isso Eu tinha o VHS dessa edição que ele fica narrando, é chato pra caramba. Perde um pouco da graça, assim, né, da história, né? Às vezes é melhor tu não explicar muito o que tá acontecendo e deixar o espectador curtir a história e tentar entender o que tá se passando por ali, né? Tem um vilão que eu acho, eu conheci ele recentemente, tá? Eu não tinha até bem pouco tempo atrás, quase nenhuma intimidade com o universo X-Men. Eu não tinha visto os filmes, eu tenho um quadrinho que eu li aqui uma vez só, não tinha muito assim
conhecimento e tal do X-Men. Não vou dizer que eu tenho, porque, né, sabe como é que é. Mas eu conheci um pouco mais, assim, então eu só agora fui descobrir o quão foda de vilão é o Magneto. Puta que pariu, que vilão foda, cara, que é a história dele, assim, de como ele, como tu entende a parada do ativismo dele, né, e da parada do quanto ele sofre por aquilo que ele quer fazer pela raça dele, né. Cara, eu achei um vilão, assim, o velho aqui descobrindo o X-Men com 43 anos, foda-se, entendeu? Mas eu achei um vilão incrível, cara, incrível mesmo. O Thiago pode falar melhor, assim, do Magneto, mas, cara, eu achei incrível, muito foda. Não, é um personagem tanto que depois ele vira o líder dos X-Men. Não resta dúvida que ele é vilão, né? Não, aí que Não, tá. ele é vilão. Não, vou te contar que não existe essa dúvida pelo seguinte, né? Lá atrás, quando a Marvel fez um crossover de vários super-heróis, né? Eram os heróis contra os vilões, tá? Tinha um super ser lá que ele juntou um grupo de heróis, um grupo de vilões e disse assim, ó, aquele que ser vitorioso pode me pedir qualquer coisa que eu faço. E o mais engraçado é que eram dois lugares diferentes, um cheio de vilões, um cheio de heróis, e o Magneto estava entre os heróis. E aí todo mundo disse, mas peraí, o que esse cara tá fazendo aqui? Esse aqui é um terrorista, já matou não sei quantas pessoas. E aí o próprio Magneto disse, não, a mente de vocês não é capaz de entender, eu não sou um vilão. Eu luto pelo meu povo, eu defendo o meu povo, né? No caso, os mutantes. E aí depois puxaram essa coisa até pra questão dos judeus, lá nos filmes e tal. Não É, é porque ele mera transita, cortina, né? não é mera cortina para ele impor na base da força. Não, eu quero te dizer que os próprios autores não tinham essa definição tão simples se ele é um vilão ou se ele é um herói. O próprio Wolverine, por exemplo, ele surge numa história do Hulk como um vilão, uma espécie de vilão do Hulk, contra o Hulk. Tanto é que isso é legal ver nos filmes, dá pra ver bem, assim, que ele transita muito entre ser um vilão e tá do lado dos X-Men, muitas vezes, né? Eu conheci o Magneto pelos filmes, né? É. Lá o primeiro da Fox, lá que assina aqui, até por sinal, eu sempre achei muito bom. Espero não rever e me decepcionar. Eu gostei. Sim, Eu vi recentemente, eu gostei. Não, e Pois só um é, pouquinho, e desde sempre pegaram lá- grandes atores pra fazer, né? Não, Sim. e tanto Eu sempre ele. fiquei muito nessa dúvida, assim, porra, mas vem cá, o cara não é o vilão, mas as Não, motivações dele são boas, cara, são justas. ele E eu sempre fiquei muito nessa dúvida. pela amizade dele com o Xavier, Xavier, né? pois é. Então, mas eu acho muito legal na saga, porque como os personagens transitam entre o bem e o mal, digamos assim, né? A Mística também. A Mística, ela é uma garota lá do First Class, né? Aí ela se vira, né? Vários momentos ela fica durante muito tempo como o antagonista, como a vilã, e depois ela tá do lado dos X-Men de novo, sabe? Não, o melhor disso que tu tá falando, dessa questão desses anti-heróis, é que durante muito tempo, a partir da década de 90 ali especialmente, o grande herói da Marvel é o Wolverine. O grande herói, se botava o Wolverine em capa para vender revista, porque ele era dos X-Men, ele era dos Vingadores, ele era de tudo, assim, ele tinha as revistas solo, é um anti-herói que todo mundo gosta. E foi meu personagem favorito, meus personagens favoritos da Marvel eram o Homem-Aranha, o Conan, que nem era da Marvel, né? A Marvel só fez as histórias, mas na minha cabeça de criança ele era da Marvel, porque era a Marvel que fazia essas histórias, e o Wolverine. E de novo, por que o Wolverine é um anti-herói? O Wolverine lá no começo era o cara que desembanhava as garras e, espetava quem tivesse que espetar sem medo de piedade. Não tinha essa coisa de, não posso matar. Não. Fatia o cara mesmo em vida que segue. Aí só pra fechando, nos quadrinhos tem uma revista muito impactante que o Magneto tirou todo o adamantium do corpo do Wolverine. Tem isso no filme, não tem? Eu acho que não é o Não Magneto. é o Magneto que tira, mas eles criam lá um bagulho pra tirar o adamantio dele lá, né? Posso lançar uma braba aqui, então, pra gente analisar? Vai lá. Capitão Nascimento, dissertem. Isso vai dar treta. Ele gosta de uma confusão, né? Não. Vamos no cerne do personagem. A gente conhece o personagem, a gente conhece toda a mística por trás dos filmes e tudo, mas vamos se basear no personagem aqui, que foi bem explicado. 01, a gente tava matando 2 coelhos com uma porrada só aqui, hein? É 100%, 14. Caveira, meu capitão. Então senta o dedo nessa porra. Foi bem apresentado. Mas aí a gente tem que só, de novo, né, sem querer ser o chato, mas qual dos personagens? Porque veja, né, tem o livro, que eu acabei não lendo, eu não leio o livro,
pretendo ler esse livro um dia, e tem o do cinema. E do cinema não era para ser um filme do Capitão Nascimento. O Wagner Moura fez ser um filme do Capitão Nascimento. Mas Eu assim, acho que ele é bem anti-herói, né? É bem cara de anti-herói. Não, Assim, total, porque em vários momentos ali ele passou do ponto, não tem como defender aquilo ali, né? Nos livros, sem nenhum spoiler, tá? Os livros, na verdade, é uma junção de crônicas. Tanto que foi feito a 6 mãos, né? São 3 autores nos livros. E eles serviram de base para o José Padilha criar, então, o filme aonde o Capitão Nascimento seria claramente o vilão. É claro que um vilão trabalhando para uma máquina, né? Só que o desenrolar das coisas, e aí, de novo, aquela coisa que a gente conversou em alguns momentos agora durante essa conversa, que os próprios produtores lá do Blade Runner, né, quem diria, né, vendo o Capitão Nascimento no Tropa de Elite, olha aí por que a gente precisa botar alguém falando em voice-over aí, ó, pro pessoal, porque o pessoal é tantanzinho, não entende as porras, sabe? O pessoal batendo palma para bandido, sabe? Para bandido não, para vilão, né? Porque o tempo todo José Padilha criou o Capitão Nascimento para ser o vilão da história. Mas é que tem um problema ali que eu já vi assim alguns cortes no YouTube, que é que o personagem, o Wagner Moura, fez um trabalho primoroso e aí não tinha, aí mudou o foco da coisa. Mudou completamente, né? Mudou completamente, não tem como. Olha só. Então, tem essas questões assim que muitas vezes permeiam, né? Poxa, tu tem um filme como, né, Tropa de Elite, né? Tu tá gastando uma grana ali, tu quer que aquilo vá pro cinema e dê uma bilheteria fantástica. E aí tu vê o Wagner Moura fazendo aquele trabalho, tu não vai mudar o foco do personagem? Ah, mas ele é o vilão da história? Dane-se, cara. Olha o que esse cara tá fazendo. Calhou do Tropa de Elite ser vítima do seu tempo, né? Foi do momento que ele foi lançado, né? Claro que a produtora adorou e tudo, tanto que depois surgiu a necessidade por parte do José Padilha de fazer o segundo, né? O Inimigo Agora é Outro, e ele tentou o que deu, né? E não chegou nem de perto com o mesmo brilho do primeiro filme, né? Falando em brilho sobre o Zé Padilha, a primeira vez que eu assisti alguma coisa do Zé Padilha foi um documentário que se chama Ônibus 174. Já viram esse documentário? Sequestro, é bem interessante, porque ele mostra a história do cara que ele entra num ônibus e faz os passageiros de refém, e depois ele é morto pela polícia, né? Quando ele tinha se rendido já. Fique claro isso, né? Não, ele mata a guria, né? Não, primeiro, ele tinha se rendido e um policial vai na direção, e aí naquela treta ali a menina acaba morrendo. Esse documentário é muito interessante, vale a pena dar uma conferida nele, porque ele também fala muito do que a gente está tentando buscar aqui, assim, que é entender o lado do vilão, né, da história, né? Porque eles trazem depoimentos, sociólogos e pessoas que conviveram e trazem esse lado um pouco mais humano, né, do vilão. Vale a pena a dica. Por falar em lado humano, eu quero trazer 2 vilões aqui que são incríveis na minha visão, tá? Eles estão no mesmo universo, Jaime Lannister e Cersei Lannister. O Game of Thrones tem uma coisa parecida no contexto, muito parecida com Walking Dead. Não é uma série sobre fantasia ou sobre dragões. É uma série sobre relações humanas e poder e ambição e política e safadeza e sem vergonhice humana, entendeu? A fantasia também é só o pano de fundo. É só o pano de fundo. É um querendo tomar o poder do outro, entendeu? E fazer aliança para foder o outro, e é isso, o tempo inteiro. Né? Só te interromper, mas tem um youtuber, o Gustavo Cunha, um cara gigantesco, assim, incrível. E ele diz assim, os dragões são armas de destruição em massa. É, isso aí, agora a gente tá vendo bem, né? Eles são. Podia ser uma bomba atômica, podia ser um caça mega blaster, não, são dragões. Exatamente. No House of Dragon agora a gente tá vendo bem isso, né? Então, assim, o Jaime Lannister, ele é um cara, assim, ele começa... Porra, cara, ele empurra uma criança do alto de uma torre. A primeira cena dele mais forte, primeiro ele tá comendo a irmã, né? Começa assim, né? E aí ele empurra uma criança do alto de uma torre. No primeiro episódio da primeira temporada, caralho, que filha da puta, né?
The things I do for love. E depois esse cara começa a crescer na história, ele começa a ter uma redenção, que tu começa a entender que ele é manipulado pra caralho pela irmã, né? E ele tá envolvido ali, o que ele era o regicida, ele tinha matado o rei, né? E ele começa a ter uma virada na história, e quando chega ali pela 4ª temporada, tu nem lembra mais que ele empurrou uma criança do alto de uma torre. Todo mundo já tá abraçando a causa do cara, entendeu? E aí, eu sempre vi assim, né? Eu não vi ninguém que o Jamie Lannister tem que morrer, sabe? No final da série, todo mundo tá torcendo por ele. Eu concordo contigo do Jamie Lannister, que foi muito bem construído o background dele para que ele vire ele saia de um vilão para um anti-herói. A Cersei eu não concordo, mas aí, ouvindo o que tu tá falando, aí eu faço um paralelo com o que o Julian falou do documentário aquele ali, né? Quando tu pega o final de um cara que tinha sequestrado um ônibus, já tinha, sei lá, roubado, já toda uma ficha criminal, e tu vai construir o background, tu vai justificar as coisas que ele fez, tu vai entender o porquê que ele chegou ali. Difícil, né? Entende? Não é, na verdade, porque a gente só consegue fazer na ficção isso. Não, por que o Jamie Lannister é assim? Porque o rei ia matar todo mundo, né? Com fogo vivo lá, e ele teve a oportunidade, ele deu uma espadada no cara pelas costas e se sacrificou pelo bem maior. Ele virou regicida, mas ele salvou todo mundo. Aí ele tinha esse amor por essa irmã. O incesto é um crime, sei lá, em qual parte do mundo que o incesto não é um crime, né? Mas ele se apaixonou pela irmã. E aí, por fim, aí sim, o ato dele matar o menino ali, quase matar, né? Alejar o menino, não tem justificativa, né? Tanto que lá no final ele vai pedir desculpa pro guri, e o guri diz, não. Se tu não tivesse feito isso, eu não... Desculpa pro Bran, é verdade. Enxerga ele assim, diz, me desculpa. Então, assim... Mas é interessante pensar isso, né? Quando o cara roubou um banco e matou uma pessoa na fuga, ele é um bandido. Mas quando eu vou ver, talvez, o background, o cara que teve uma vida familiar horrível, sei lá. O cara que matou uma criança e jogou uma criança do lado da torre. É interessante que na ficção é mais fácil criar o background e perdoar. Na vida real é que é o problema, né? Sei que eu e o Remus, a gente é muito entusiasta do Game of Thrones, mas é que o problema do Game of Thrones é que, por ser uma história que tem o lado místico dela, o lado sobrenatural, o pessoal meio que torce o nariz, mas é muito bem escrita. Nossa! Muito bem escrita mesmo, assim, até a própria forma como ele escreve, assim, tu vê, tu começa, tu cria raiva daquele cara, porque ele é o vilão da história, e lá pelas tantas tu diz, é mais ou menos que nem o Walter White, vamos dizer assim, né? É, parecido. São duas séries que tem muito isso, né? Tu consegue entender os motivos do cara, mesmo não isentando ele daquilo que ele tá fazendo, né? E a outra no mesmo universo é a Cersei. Cara, ela é uma ela é uma filha da puta. Ela é uma, sabe? Ela é assim uma manipuladora, ela tem uma ambição, uma sede de poder, assim, que ela tá disposta a tudo por aquele poder, né? Mas depois também tu começa a entender o background dela, que ela era oprimida pra caralho ali dentro daquela família, que ela tinha uma pressão enorme pra levar não é ela, né, cara? Toda mulher era oprimida daí. Aí não é bem uma justificativa, né? Pode toda ser. Mulher não tinha voz ali, ela tinha muito mais voz que a maioria das mulheres, né? Não, exatamente, ela tinha muita voz porque ela se impunha pra caramba, né? Era uma mulher e ela se impunha pelos métodos dela, né? E pelos filhos, eram as duas coisas que ela tinha. E pra isso ela pisou em cima de todo mundo que ela pôde. Ele não, eu vejo que, por exemplo, esse personagem quando ele se encontra com a Brienne lá, ele muda, esse cara é um personagem que evoluiu. Isso também é uma coisa que a gente gosta de ler em histórias, seja quadrinho, seja livro, seja série, seja filme. Tu gosta de ver o personagem evoluindo. O personagem não pode ser estático. Eu sou o super-homem, eu sou o bastião da honra, da lei. Não quer esse tipo de personagem. O mocinho, aquele que, né, do faroeste, estou aqui para matar os índios e era isso. A gente não quer esse tipo de personagem mais. Em Game of Thrones. Por isso que a gente tem mais facilidade em pensar um vilão como um grande personagem. Por isso que o Coringa já recebeu 2 Oscars no cinema, um Globo de Ouro, né, com o Jack Nicholson. E a gente sabe que o Batman nunca vai ganhar. Nunca vai ganhar. Será que o Pattinson não vai ganhar? Tu daria se sendo bem, tu daria? Não sei se eu daria, porque dos concorrentes, mas ele manda demais aquele Batman. É um personagem muito legal, mas não te dá vontade de dar um Oscar pra ele. Acho que não. Não dá. Poxa, o Batman do Nolan ali, como é que é o nome dele? Do ator que faz Christian Bale. Ele é um baita de um ator, cara. O Bruce Wayne dele é sensacional, mas não tem aquilo que tem o Heath Ledger, aquilo que ele... Cara, ele te eletriza na tela, nossa, sabe? Ou o próprio filme do Joaquin Phoenix ali. Nossa,
E é um ator diferente. E engraçado, né? Os dois são atores meio loucões, assim, né? O Joaquin Phoenix é muito loucão, né? É um cara que parece que tu não sabe quem é que tá ali, se é o Fênix ou se é o Coringa mesmo. Ele incorpora de um jeito, tem uns pinta que são meio... Agora com a Lady Gaga, eu tô levando fé nesse filme também, tá? A continuação, né? Acho que vai vir na mesma sarrafo alto também, cara. Porque ela, pra fazer um papel de louca, é muito foda. Me parece perfeita, assim, né? Mas aí a minha única dúvida, e eu quero ver o filme, não gosto de ficar criando expectativas, mas às vezes tu vai contar a mesma história, tu vai contar uma história diferente. Às vezes da primeira vez é legal. Será que eu vou dar um exemplo? Matrix. Primeiro, Matrix é uma obra-prima. O segundo é legal pelos efeitos, mas precisaria, sendo bem honesto. O primeiro, Matrix, meu Deus, inclusive tecnologicamente mesmo ele é revolucionário, né? Agora, o segundo, obviamente, as coisas tinham evoluído, mas enfim, não precisaria daquela segunda história, né? Esse universo desse Coringa vai encontrar o Batman, que está no mesmo universo, né? O Batman do Pattinson e o Coringa do Phoenix, eles estão no mesmo universo, né? Cara, eu vou te contar uma coisa dos quadrinhos, tá? Neil Gaiman, quando ele criou o Sandman, na DC, etc e tal, né? Era um personagem da DC, ele só aproveitou o nome, ele criou um personagem completamente diferente. E no começo ele disse, cara, eu não sabia quanto aquilo ia durar. Ia durar, sei lá, 6 edições, 7. As pessoas iam gostar, ia pro cancelamento. Então, no começo ele trouxe personagens do universo da DC pro Sandman. Aparece o Batman, aparece o Marciano, aparece o próprio Constantine. Depois ele se arrepende. Depois que o personagem evoluiu, virou uma outra coisa, ele disse, não tinha nada a ver trazer aqueles personagens. Eu acho que nesse Coringa do Joaquin Phoenix, Batman não tem muito a ver, né? Agora, daqui a pouco os caras escrevem do jeito incrível, fica bom. Mas eu não estaria, acho que não tem nada a ver. Se bem que ele tá, né? Ele tá ali, né? Tá ali, né? Porque sabe o que manda, né? Mas aí quando entra essa questão aqui, aí a história muitas vezes é colocada em segundo plano. Verdade. É o que aconteceu com o Walking Dead, por aí vai, né? Verdade. E aí a gente volta pra exceção da regra, que é o Breaking Bad, porque a série, né, ele tinha a história na cabeça dele, a série era um sucesso de público e crítica, e alguém deve ter dito, vamos deixar esse cara vivo, vamos... Ele disse, não, a minha história termina aqui, e é isso que vai acontecer. E provavelmente ele disse, confia em mim que eu tenho outras histórias para contar. E aí nós tivemos o Better Call Saul, né? Que é incrível. Que é fora também. Sensacional. Eu posso manter aquele ambiente, né? Mas eu não preciso... Eu tenho que ter culhão de encerrar algumas histórias, né? Posso soltar um nome aqui? Eu não sei se enquadra na nossa pauta, mas Hans Landa. Boa! Eu cheguei a lembrar dele. Acho que se enquadra, com certeza se enquadra. Então, eu não cheguei a explorar muito o personagem para também chegar nessa conclusão, mas eu tava aqui pensando se eu não tava só caindo na cilada do carisma, na verdade, porque ele é extremamente carismático, aquelas coisas que ele faz, aqueles trejeitos, aquele sorriso que não é um sorriso, é um recurso que ele comunica, é uma mensagem que ele passa, né? Ele apavora, né? Xuxará! Esse ator, como é o nome dele? É o Christopher Waltz, né? Cara, esse cara é incrível. Ele é muito foda, tá louco, ele é monstruoso. O cara fala 3 línguas no filme. A cena dele falando italiano com eles do cinema é fantástica, aquela cena. 4 línguas, na verdade, né? Ele fala alemão, francês, alemão, inglês e italiano ali. Se eu não me engano, ele é austríaco. Ele vem da Europa. E aí faz sentido isso de falar vários idiomas, né? É que na verdade todo europeu fala a sua língua do seu país e o inglês. Sim. Mas, por exemplo, os ingleses não falam francês, por exemplo. Ele corrigindo a pronúncia deles no cinema. Antônio Margaretti. Mas o Hans Landa, ele se conecta muito com aquilo que a gente estava falando no início, que eu falei no início do programa, né? Que ele tá a cargo da SS, né? Ele tá acima de qualquer coisa, assim, porque ele comete o que ele comete de crimes e ele tá amparado pelo Estado ali, pelo que ele tá fazendo, né? Exatamente. Depois, como vocês falaram, ele pega e vira de lado quando a coisa encrespa para ele. Mas isso, assim, ele comete o mal de uma maneira brutal e de um jeito muito polido, muito carismático, né? Porque realmente
o personagem é um personagem bem complexo, assim. Tu nunca entende muito bem se ele tá sendo educado ao ponto de, no momento seguinte, te dar um tiro, né? É uma coisa bem interessante, assim, desse personagem, né? E o Tarantino aborda bem um lado aí que geralmente não se mostra muito, né? Que apesar de ser um filme que ele cria uma história paralela, né? Mas ele traz um lado do nazismo que pensa que os nazistas, eles tinham a causa, a ideologia dos judeus, que matar os judeus, que não sei o que. Na verdade, eles eram os filhos da puta que iam tomar o dinheiro dos judeus. É isso que eles queriam, entendeu? Eles queriam tomar a riqueza dos judeus. É isso que eles queriam, era isso. Eles não estavam nem aí, a maioria, pra raça ariana, pra não sei o que. Estavam cagando. Eles queriam tomar o dinheiro dos judeus. É isso que eles queriam. E o Landa é bem isso, né? Ele era um oportunista. Ele tava cagando pra causa. Ele queria o lado dele se dar bem. Justamente. E qual é, assim, a reflexão que vocês fazem? Existe algum ponto negativo que vocês enxergam, assim, dessa virada, dessa quebra, que as pessoas comecem a gostar mais dos vilões? Coisa que vocês acham que isso vai acontecer para a história do cinema, dos quadrinhos e da literatura em geral, assim? Me incomoda o lance que eu falei na nossa abertura, né? Que é a respeito de as pessoas se identificarem e começarem a idolatrar um personagem que deveria ser claramente identificado como o lado errado da história, que é o que acontece com o Coringa, né? As pessoas, a gente está vivendo momentos essa última década que a gente viveu, a gente está vivendo momentos da sociedade muito conturbada, muito acesa, né? Inflamada. Só que a gente vê aí traseira de caminhão decorada com pintura do Coringa, sabe? Tu vê moto mesmo customizada aí com ha para todo lado, sabe? O que é o Coringa, sabe? Historicamente se fala sobre isso aí e não é desde de agora, sabe? É coisa lá dos nossos pais, assim. O que é tatuagem de palhaço? Policial, tradicionalmente falando, não gosta de tatuagem de palhaço, sabe? Porque o palhaço sempre foi o agente do caos, o agente da desordem, o agente da contestação do poder. O Santiago daqui a pouco tem mais lastro para falar sobre isso aí, mas eu não vou me bancar o pedante aqui, falar do que eu não sei, do que eu não tenho certeza. Mas basicamente é isso. E assim a gente pode colocar nessa lista aí outros personagens também, que são vilãs carismáticos, ou sei lá, que a galera curte muito. Não sei se foi o que aconteceu, eu acho que não, com o Walter White, mas que também gerou muita comoção, mas graças a uma história muito bem contada. Mas eu não vejo as pessoas pagando pau pra Walter White, sabe? Eu não vejo um moleque botando foto do Walter White no perfil, eu quero ser que nem ele quando eu crescer. Mas tem um monte, tem camiseta, tem chaveiro, virou Eu tive uma camiseta do Heisenberg com aquela cara dele de procurado, assim, mas tu não quer ser o Walter White quando crescer, tu não quer ter um câncer terminal e virar um mega traficante. Mas o Ghost, acho que não chega a esse ponto. Se a gente for ser radical nesse aspecto, nós estamos cheios de estátuas aí de bandeirantes que patrocinavam a escravidão e são nomes de universidades. Está se questionando isso, né? Nesses tempos eu vi uma escola em São Paulo que estava mudando seu nome porque era um bandeirante que tinha escravizado não sei quantas pessoas. Então essa coisa de idolatrar o vilão não é... As pessoas não é de sabem. hoje, né? Não, mas as pessoas sabem. O Coringa é só um personagem de quadrinhos, sabe? É um personagem impressionante, mas é um personagem de quadrinhos. Eu não vejo problemas. Eu vou te contar uma virada de chave que é curiosa, né? Gosto de quadrinhos, como todo mundo sabe. E eu, obviamente, comprei umas camisetas da Marvel lá no tempo que a Renner tinha, né? E eu comprei uma do Justiceiro. E durante um tempo, essa camisa foi utilizada muito pelo pessoal mais bandido bom e bandido morto, né? Aquelas camisas do Justiceiro e tal. E até quando eu conheci a Fabinha, minha mulher, eu dizia pra ela, vou ter que parar de usar minha camiseta agora, porque meu problema não é usar a camisa do Justiceiro, que é um cara que mata os bandidos, né? Ele não quer saber, e até mas é um personagem de quadrinhos que eu gostava muito. Aí, só que eu não quero me identificar com as pessoas, com a galera que usa o cara inclusive a Marvel colocou ele na geladeira, né? A Marvel não tá usando mais o personagem por conta de várias coisas que aconteceram, de pessoas usando a caveira para cometer algumas atrocidades, né? É mesmo? Então, acontece, sim. A Marvel o que fez? Botou o cara na geladeira, né? Foi pra graça. Então é assim, a gente acaba admirando essa quebra, né? Como a gente falando nisso, a quebra do status quo. A gente admira isso porque, como tu falou, ali na ficção a gente aceita. Entendeu? Então a gente acaba libertando coisas interiores ali que ali acaba ficando mais claro, né? A gente acaba... Mas assim, a questão que eu tava falando ali de qual é, assim, o contra disso, porque eu acho interessante ter essa outra perspectiva do lado do vilão, porque também se conecta com a gente, né? Porque como nós mesmos não somos todos seres de luz, né? Nós temos nossas sombras, né? Exatamente. E acho que isso é interessante, assim, daí quando o Ghost fala ali que alguém vai botar a foto do Heisenberg na foto de perfil,
eu acho um pouco perigoso isso, né? Eu já tive camiseta do Breaking Bad. Eu já, não sei se você se lembra, eu ia, né? Até quando a gente trabalhou junto, eu ia com essa camiseta. Mas também tem uma questão assim, não é porque eu tô usando a camiseta do Breaking Bad que eu acho legal traficar, que acho legal produzir droga, eu acho legal matar pessoas, entendeu? Não, tu gosta daquela história que foi bem contada. Exatamente, só te conecta com a história, exatamente. Sim, claro. Tu sabe que ela tem que ter aquele final que ela teve, porque é assim que tem que ser, tá? Sim. Exaltando a história, não o que, né, o que tá sendo feito. O erro teria sido se ele, desculpa, Gus, o erro teria sido se o Walter White não morresse no final e se desse bem, se safasse, porque ele não morre de câncer, né? Ele morre em consequência do tudo que ele fez, né? Aí sim. Nesse caso, a gente tem um argumento muito bem fundamentado, não gera discussão, divergência com ninguém, né? A gente tem uma história bem amarrada e tudo. O motivo do fascínio pelo Heisenberg é pela história bem contada. Agora, o problema todo é quando tu curte um vilão, seja por identificação ou por simpatia, pelo carisma que ele te gera, e de repente ele tá virando o símbolo, estampando o rosto de uma galera com quem tu não andaria na prática, que nem o Santiago pontuou, o pessoal de camiseta do Punitiero, que daí vai muito mais a identificação, usa o Punisher para estampar, por exemplo, aquele seu fascínio por poder, venha de onde vier. Eu gosto de arma, eu acho massa pra caramba, tá do lado do braço armado da força. Mas de qual das forças? Não interessa, desde que seja do lado do líder. Mas aí me vem uma coisa interessante aqui de pensar. A gente tá aqui dos vilões, do background dos vilões, as pessoas admiraram os vilões e tal, mas tem um ponto, vocês lembram de alguma história, eu, assim, pensando rapidamente, eu não lembro, tá? Alguma história no qual o vilão se deu bem no final? Eu não me lembro. Ou seja, a gente tem essa linearidade ainda, o vilão tem que se dar mal no final. A ficção... Tem várias histórias que o vilão se dá bem no final. Eu não me lembro de nenhuma agora. Por exemplo, Seven. Como é que o final do Seven, ele mostra a cabeça... No final ele consegue fazer o fechamento daquela coisa que ele tinha, dos 7 pecados. Ele diz, eu cometi o pecado da cobiça. É verdade. Não preciso ser punido. O próprio Hannibal também, né? Hannibal, Hannibal, é verdade, o Hannibal todas as histórias. E no livro é pior até ainda, né? Porque não sei se tu chegou a ler o livro, ele vem pra Argentina, ele leva a Clarice junto com ele, ela come carne humana. Caralho, tem várias histórias. O próprio, eu vou ser bem sincero contigo, assim, até uma coisa muito pessoal minha, tá? Talvez eu até me contradiga no que eu vou dizer agora, tá? Eu tenho me incomodado muito com histórias em que o mal fica a maior parte do tempo se dando bem, por mais que eu saiba que, isso acontece, mas isso também tem um efeito na tua moral, assim, no que tu sente, sabe? Vou dar o exemplo do Game of Thrones. Cara, o Game of Thrones foi terrível de assistir. Era uma história muito bem contada, mas capítulo após capítulo as coisas só davam mal, assim, sabe? O mal sempre vencia. A Cersei sempre se dava bem, pelo menos na minha cabeça, na verdade não, porque a mulher perdeu os 3 filhos, que era a coisa que ela mais idolatrava, né? Mas na minha cabeça, aquelas cenas, aquilo me fazia uma coisa ruim. E há umas 2 semanas, ou uma semana passada, na verdade, eu terminei de assistir a última temporada do The Boys. The Boys é uma série que vem bem, também a calhar que a gente tá falando, né? Uma série de... Os heróis são os vilões, na verdade. E a última temporada é isso, eles estão se dando tão bem, aquilo vai me dando uma angústia. Eu digo assim, não, mas peraí, parece que isso acaba com a moral da gente, parece que só os que são ruins se dão bem, sabe? É uma coisa meio baixa a tua moral, sabe? Idolatria é que acho que é a questão aqui que a gente tá falando, a idolatria sempre é perigosa, né? Lembro vocês que lá o atentado ao Reagan, né, o presidente americano, foi porque o cara era apaixonado pela Jodie Foster, pelo filme que ele tinha assistido lá do Taxi Driver, e ele tentou matar o presidente por causa disso, né? Então, Taxi Driver. Poxa, se eu tiver, por exemplo, eu tenho um personagem do Coringa ali, eu não tenho porque eu idolatro as coisas que ele fala, eu tenho porque ele é um personagem muito bem construído nesse antagonismo com o Batman, não é verdade? O maluco do Taxi Driver, como é que é o nome dele lá, do De Niro? O Taxi Driver foi um dos primeiros filmes onde se colocou um psicopata como protagonista, né? Acho que pode rolar um programa assim, vai ser bem interessante da gente... Julian, olha que interessante, aquilo que a gente foi achar legal lá no Breaking Bad, aquelas falas do Walter White, se empoderando todo, né? Say My Name, essas coisas, tem lá no Taxi Driver, te lembra no espelho? You talking to me? Não tô vendo mais ninguém aqui, então só pode estar falando comigo. O cara com um trabuco do tamanho de uma metralhadora, sabe?
É um filme muito... Tem uma série de filmes ali nos anos 70 que tem esse cunho que a gente poderia fazer um programa só sobre esses grandes filmes dos anos 70, Laranja Mecânica, por exemplo. O Alex, é verdade. Um filme que a gente poderia discutir. Pega o background do final do Alex ali, né? Que ele é um jovem cometendo atrocidade, só que no final, feito com ele, cara, ele vira um gêmeo, ele fica com pena do que tá acontecendo com ele. Aí ele apanha de todos os lados, né? A família abandona ele, tipo, os amigos sentam um cacete nele, ele vai parar lá naquele cara que ele tinha estuprado a mulher, deixado o cara paraplégico, ele apanha mais ainda, quer dizer, tem uma série desses filmes, assim, nos anos 70 ali, né? Tem um cara que eu queria puxar aqui, que eu acho um personagem incrível, assim, que ele é muito discutível, que é o Sawyer, do Lost. Porque o Sawyer é um personagem, assim, ele começa, tem um papelzinho de vilãozinho no começo, né? E ele aí é um claro pau no rabo, mas ele... Desculpa, vai. Não, tudo bem. Quando tu conhece o flashback dele, que ele era um golpista do caralho, beleza. Mas eu digo, dentro da ilha, ele tá mais pra herói, mais pra, tipo, ou pra vilão ou pra anti-herói ali. Eu acho que ele é um anti-herói, na verdade. Ele acaba se tornando mais um anti-herói do que um vilão. Se caracteriza um anti-herói. Cara, eu te confesso que eu não gosto. Ali ele não me convence, assim. Eu acho que tentaram fazer essa virada de chave pra ele virar um herói, anti-herói. Pra mim não me convenceu muito, sabe? Sendo bem sincero contigo. Eu gosto de ver a trajetória de outros ali. A do Loki, por exemplo. É foda também. A virada de chave, porque o ator é muito bom. A virada de chave daquele outro ator que não me lembro o nome, que ele é negro. Como é que é? Que tem o filho, tem o... Ah, sim, o Mike. O Mike. Cara, a virada daquele personagem, que ele ficava tendo que matar a guria ali. Aquele cara, pra mim, o ator é muito bom, sabe? Eu acho o problema do Sawyer é que ele era, como tu falou, um golpista, e aí como ele era um cara muito bonito, porque assim, ó, o Lost, ele sofreu muita influência de fóruns, de fãs da internet, foi acho que a primeira série que... Fenômeno na internet. Na internet. E aí, todo mundo achava que ele cara bonitão, gostava do personagem, tendo que manter, sei lá, tentar se criar alguma outra coisa diferente. Eu acho que não foi tão, por exemplo, foi muito bem construído que tu nem lembra lá na 7ª temporada que aquele cara tinha feito. Parece que não existiu aquilo, tu consegue perdoar o cara, né? Só ele, não sei. Acho que só ele ficou muito forçado ali. O Lost no final, eu amei Lost, assim, até a 3ª temporada. Depois ele vai ficando meio confuso pra mim, pelo menos, sabe? Não consigo manter. Tem gente que é muito fã, eu não consigo manter essa idolatria até o final, assim. O Sawyer foi um exemplo de um personagem parecido com. Não que ele era vilão que nem o Negan, mas aconteceu uma coisa parecida com o Negan, que conforme o público foi se afeiçoando a ele, eles foram transformando o personagem pra agradar o público. Tu vai querer, tu já tá com uma audiência que não era o que tu tinha. Aí tu vai matar aquilo ali para perder mais audiência ainda? São decisões complicadas, né? A decisão que lá o Vince Gilligan tomou, não. E vou trazer mais um ainda, tá? Mas o grande anti-herói, que na verdade ele é um vilão, tá? Vilão não é bem a palavra, mas ele é um assassino. O Dexter. E aí a genialidade é: eu tenho um psicopata, como é que eu justifico os assassinatos desse cara? Eu faço ele matar só bandidos, ou ele cria um código. Sim, o Dexter é só que foda. Dexter é maravilhoso, cara, aquela série é maravilhosa. Na frieza da lei, ele é um psicopata, ele é um bandido. E a gente tá torcendo pro psicopata que mata pessoas. Muito a ele, exatamente. Tem um muito fora que a gente não falou, que é bem famoso, que é o Luthor, né? Tá, mas o Luthor ele é carismático? Vilão. Eu acho que ele é muito carismático, né? Não, ele é inteligente, ele é metódico, mas ele é o arqui-inimigo do Super-Homem. Não sei se ele tem tanta simpatia do pessoal, apesar de até ter algum mérito. Afinal de contas, ele é o ser humano defendendo a Terra. Não, ele não defende a Terra, né? Pelo olhar dele, defendendo de um ET. Ele tem isso, né? Ele tem muito de querer, entre aspas, preservar a humanidade, de cultuar seres divinos, né? Isso. Seres extraordinários, né? A justificativa dele é essa, né? Essa a justificativa dele, mas o Super-Homem é mais humano do que ele mesmo sendo alienígena do que... E talvez por isso ele seja tão chato muitas vezes. A gente não quer esse personagem perfeito, a gente não quer essa bastião da honestidade e da... A gente não quer sair da caverna, tá? Não vou voltar nesse assunto. Não, esse aí já foi. Já. Ô, Remus, sabe uma história aqui que é pra desgraçar a cabeça também?
Me diz aí, quem é o vilão do Onde os Fracos Não Têm Vez? Quem é o vilão? Bah, que baita pergunta, hein? No primeiro momento é o Beisola, né? Cabelinho de Beisola. Mas tu pode pensar que pode ser o... Esse filme dá um baita, é um programa só pra ele também, né? Bom, meu, Não, saiu um só programa porque aquele vilão lá é assustador, tá doido ali. Não tem dúvida de quem é, cara. Tá O louco. cara que mata com uma pistola de ar comprimido. Pistola de ar ali, tá comprimido. louco, cara. Papel Mas da não vida chega- do mas Bardem, né? não tem nada de carismático, né? Vamos deixar Não isso lembra bem que ele claro. tem um senhor que se escapa por detalhe, ele explica, bah, cara, hoje tu deu bem. É Escapa uma de moedinha combustível. que ele joga. Cara, desse filme aí, cara, eu já tava meio dormindo já, porque o filme chega uma hora ele que cria uma barriga enorme ali pro final, e quando ele bate o carro, cara, eu me deu um gelo, porque ele me puxa o cilindro de dentro do carro e sai com o braço quebrado, e fala com os piá, eu pensei, agora fudeu, vai furar os piá tudo, Vai matar a criança, agora acabou de vez. Agora que sabe? não E tem mais acabou limite. acabou daquele jeito torto, assim, que, meu Deus, eu não entendi Termina porra assim, né? nenhuma. Pô, terminou. Parece que vamos acabar essa merda desse filme agora aqui, não Isso. quer mais saber, terminou. Mas ele não morre, né? Ele sai andando, né? É isso. É um vilão que se deu bem. É isso. verdade. Pois é. Tá, mas eu tenho um vilão, eu tenho dois vilões aqui que eu preciso falar. Cara, um deles é o Patolino. O Patolino é um vilão, meu. Mas é um vilão? Ele é vilão. Eu olhei umas coisas dele aqui antes de fazer a pauta. Ele é vilão, cara. Ele é mentiroso, manipulador, enganador, extremamente inteligente, faz todo mundo ficar ao redor dele pra conseguir as coisas da maneira que ele quer, meu. Ele manipula todo mundo. O Patolino é um baita vilão. E o outro é o Pica-Pau. Não, aí não. Aí Não, não. Pica-Pau é vilão, cara. Não. Aí então Pica-Pau é arrumou de vilão. cabeça. Agora tu É manchou o vilão, programa. ele é ruim, cara. Não, Ele é manchou o ruim. programa. Manchou o programa. Ele é ruim. Não. Não, o Pica-Pau é sociopata, é diferente. Preciso passar o pano pro Pica-Pau aqui. Não, Pica-Pau é exatamente. vilão, Você tem cara. razão. Pica-pau é sociopata, mas vilão não. É vilão, cara. Ele é ruim, meu. Ele é ruim. Não, ele pode ser perverso. Tu pode Ele acusar é ele de perverso, perversidade, ele é mas ruim. ele não é manipulador. Ele é um bicho ruim, cara. Ele é um bicho ruim. Não, ele só reage, cara. Vou passar pano pra bandido aqui agora. Não, jamais. Que isso? Eu quero trazer um que não é bem um vilão, mas um anti-herói, meu último, que eu sou Canta. grande fã, que é o Constantine. João Constantine, fale dele aí. Constantine, né? É o meu personagem favorito de quadrinhos, né? Virou meu personagem favorito. E uma coisa legal, assim, que no primeiro arco dele, ele tem um demônio à solta no mundo, ele chama um amigo e prende o demônio dentro do amigo, e era isso, cara. Ele engana o amigo pra ir lá, faz o encantamento e joga o demônio lá dentro e vida que segue, assim, levanta e como se nada tivesse acontecido. É um cara que faz o que tem que fazer, né? E o mundo não acabou ainda, tá? Mas ele faz o que precisa fazer. É verdade. Mas não é bem vilão também, né? É meio... Não, ele é um anti-herói, né? É. Não é um... Ele faz o que precisa ser feito. Eu posso levar em conta a história a trama do filme que o Keanu Reeves é o John Constantine? Aquela trama lá tá valendo? Ou é um negócio Cara, completamente por fora? Pegaram aquilo ali o meu arco favorito, né? O arco de muita gente que gosta também é o favorito. Que é justamente isso, né? O Constantine é uma chaminé, ele tá morrendo de câncer, e aí ele resolve, tá, já que eu vou morrer, então ele vai lá e vai tentar rever um amigo. E lá pelas tantas ele faz um pacto com 3 demônios diferentes, né? Pra conseguir o que ele quer. E no final ele corta os pulsos, vem os demônios e diz, olha, agora é o seguinte, agora vocês vão ter que brigar pra ver quem fica com a minha alma, né? E aí os caras não vão brigar por causa de uma alma e eles acabam curando eles. Então isso tá nos quadrinhos, é muito legal isso. Só que é muito mais explícito, digamos assim, né? Mas sobre o meu vilão favorito, por um bom tempo eu fiquei maravilhado com aquele filme Hellraiser, do Pinhead. E assistindo extras do filme, eu descobri que o Pinhead, na verdade, ele foi meio que ao acaso esse sucesso desse personagem, porque o ator que fez o Pinhead, ele ficou entre fazer o Pinhead e um dos caras que faz a mudança do casal para casa. Vocês sabiam disso? Que ele ficou titubeando entre escolher o vilão ou o cara da mudança e acabou escolhendo o Pinhead. E se deu muito bem, né? Porque virou o ícone, né? Da série. Que não dá pra chamar de série, né? Mas são vários Não, mas filmes. tem uma série de filmes, né? Dá pra chamar assim. Mas é sensacional. O Pinhead é sensacional. Pois é, eu tenho uma história com o Pinhead de família que é muito triste, acontece todo ano. Chega no Natal, eu compro um tender,
faço os cortes bonitinhos no tender, coloco os cravinhos nele assim, digo, pessoal, hoje vai ter o Pinhead na ceia de Natal. Ninguém entende. Oh, boy. Ok. Ninguém me entende. Sabe que eu tenho um Pode livro. encerrar, né? Eu tenho um livro do Hellraiser e é uma coisa curiosa que o Clive... Como é que é? Clive Barker? Ele queria, na verdade, fazer o filme, daí ele foi nos estúdios, os caras não tá muito legal isso aqui. Aí ele escreve o livro e é a partir do livro que ele faz o filme. Eu tenho uma ediçãozinha da Dark Side Books justamente disso. Eu tenho uma certa fixação, com o passado do vilão, tá? E aí eu tava pensando, hoje de tarde aqui durante a pesquisa, que um vilão foda, cara, o passado de um vilão foda é o da Skynet, que esses dias agora estavam fazendo a piada nas redes sociais, né? Ontem? Ontem. Foi ontem, né? 29 Há de 15 minutos que é ontem. Que ontem a Skynet se rebelou contra o controle humano, né? Uhum. E aí eu tava pensando aqui, qual é o passado do vilão da Skynet, né? Tu volta uns anos atrás, os robôs da Boston Dynamics, os caras lá passando a perna no cachorrinho, robô dando voadeira e robô derrubando o Atlas e tudo. Porra, como é que não vai se voltar contra o ser humano, né, cara? É muita coincidência. Eles lá no filme era 29 de agosto de 2024 e é justamente em 29 de agosto de 2024, né, ou pelo menos agora em 2024, que a gente está tendo toda essa enxurrada de IAs, né, para tudo que é lado, né? Verdade. É muita coincidência. E daria uma baita discussão também, né? O Terminator, né? Ele foi concebido como um vilão no primeiro filme, né? Sim. Ele é um vilão, né? I'll be back. E depois... Aquela virada de chave, para quem... Olha, cara, eu estava lá, eu era jovenzinho. Eu estava lá na Skynet. Não, eu estava lá para ver em 1992 no cinema o filme, e quando sai o vilão, tu pensa, ferrou. Uhum. E ele é o mocinho, cara. É o mocinho. Nessa época não tinha rede social pra alguém te jogar um spoiler na cara e estragar aquela coisa. Não, quando eu vi ele chegando, eu falei, fudeu. Mas isso aí foi uma decisão de carreira, de direcionamento de carreira do Arnold, né? Ele falou, eu não faço mais vilão. Eu não sou mais vilão. Foi ele ou o James Cameron? Foi os dois, eu acho, em conjunto. Ah, tá, porque eu não posso tirar os méritos. E tu pode ver, ele nunca mais fez vilão na vida dele, que eu lembro. Aí é uma coisa que me incomoda, sabe? Essas mas decisões, aí, assim, sabe? Meio... Mas aí fazer um tiro no jardim de infância tá tudo bem, né? A hipocrisia mora aí, né? Meninos têm tênis, meninas têm vagina. Ai, esse fechamento tá horrível. O Júlio só fica pensando. O Júlio não toma a decisão de fazer podcast bêbado num bar lá no não toma decisões nesses momentos. Veta. Não vai pra frente. Então tá, o meu último vilão carismático, pra fechar então minha lista, Nazaré Tedesco. Essa era curioso que é a primeira mulher que é a Cersei não chegou, a gente citou a Cersei, mas é a primeira mulher que a gente cita. É verdade, só teve uma mulher, só a Cersei, e agora a Nazaré Tedesco. Era ruim também, né? Ela sequestrava a criança, roubou a criança, velho. Correndo com a criança na ponte. Roubou cara de marido de esposa. Aí depois que o cara ficou velho... Provavelmente adoeceu o velho e empurrou ele da escada. Perversa. Não, ela era um bicho ruim. Ela botou todos no chinelo agora, pelo visto. E não botou pra fora de casa a enteada. Ficou torturando a enteada. Até a enteada dá um jeito de fugir de casa. Mas ela mesmo não queria que ela fosse embora. Ficava lá torturando a guria. Ela era ruim pra caralho, velho. Era ruim. Vocês sabiam que a Nazaré Tedesco foi inspirada numa pessoa real? Não. Numa prostituta? Não sabia. Procurem aí, vocês vão encontrar no Google. Como é que vocês explicam? Só sei que os melhores memes, né, da atualmente é os dela, né? Não, tá ligado? A Renata Sorrah odeia esse meme. Porque ela diz que ninguém lembra dos meus personagens, só lembro que eu sou a véia do meme. Isso é muito bom, cara. Ela odeia, eu já vi ela falando. Como é que vocês explicam isso? Isso que, desculpa, o meme ou Não, que ela tenha virado a musa dos memes, né? Porque ela não faz mais nada. 2 pontos. Primeiro lugar,
ninguém mais vê novela. Ou, quer dizer, tu posso estar falando bobagem aqui, talvez muita gente vê. Mas as novelas não têm mais o mesmo apelo nem de longe como tinha nos anos 80, anos 90. mas não é- E aí tem outro ponto. Há muitos anos ela não faz nada na televisão que eu saiba, entendeu? Não, e outra coisa também é que o caso dela é que é um meme, como é que se diz? Autêntico, assim, nativo, sabe? O pessoal mais jovem que garimpa na internet descobre coisas do passado que para nós já estão fora de moda, não faz mais sentido, e aí ficam impactados com aquilo e surge então um meme com autenticidade. E no caso dela, é um meme que fala muito, né, cara? Ela com cara de quem não tô entendendo nada. A gente, Posso usou falar no primeiro, muito? a gente usou no primeiro episódio, no piloto a gente usou. Posso tirar uma foto contigo? Claro. Dá pra tu fazer uma card que não tem. Ó, e de meme o Júlio entende. Mas na Nazaré Tedesco ninguém ganha. Não, é o Ela, melhor. ela e a Gretchen. Qual foi o final dela? Ela caiu no Rio São Francisco. Uma baita história, cara. Final Não, olha, justo, final justo para uma vilã. Bom, era isso então. Queria agradecer quem ficou até o final, escutando nas plataformas ou assistindo no YouTube. Não esquece de se inscrever aqui no canal e dar aquele joinha maroto para ajudar no engajamento aqui do vídeo. E em seguida a gente já tá de volta aí. Só então, galera. Até mais. Falou. Boa noite para vocês. feito. Boa noite, pessoal.